Nós vamos agora concentrar um tempo aqui para pensar num ensino importante da Palavra de Deus, né, e que eu quis intitular aqui, esse título não é da Bíblia, é meu, né, que nós somos todos chatos. E para começar a pensar nisso, eu quero usar uma imagem que eu li recentemente, reli na verdade, né, da obra O Peregrino, uma obra importantíssima aí, que acredito que muitos dos irmãos conhecem. Quem não conhece, precisa conhecer. Né? E a gente está lecionando o Peregrino lá na Igreja Batista da Graça, nossa igreja. E numa das cenas interessantes, são muitas as cenas interessantes do livro, né, acontece um episódio curioso em que Cristão, né, que é o personagem principal, descrito por John Bunyan, ele, depois de ter passado por uma situação horrível, né, o vale da humilhação, o vale da sombra da morte, né, e aqui ele descreve algumas das tentações, das lutas terríveis que o cristão enfrenta. Né, depois disso, o sol brilha para ele, as coisas melhoram, ele segue na jornada dele, ele segue firme, e aí ele vê um irmão lá na frente, né, que é chamado de Fiel, né, interessantemente. E então, quando ele vê Fiel, ele logo se aproxima de Fiel, né, ele gosta daquela companhia, mas ele percebe que ele está andando um pouco mais rápido que Fiel. Né? E então ele vai naquela toada dele, andando mais rápido e meio que olhando de lado, assim, enquanto ele vai passando Fiel. Ali, nessa peregrinação, a ideia é de que ele vê um irmão na fé, né, e por acaso, naquele momento, a fé dele está mais robusta, né, a convicção dele está mais firme, e ele então vai passando por aquele personagem ali, ele dá uma olhada para trás, ele dá um sorrisinho de canto de boca, como quem diz, eu estou um pouco melhor do que você, meu amigo. Né? E então ele vai crescendo ali naquela cena, e de repente ele tropeça, cai de cara no chão, passa uma vergonha danada, e adivinha quem é que vem dar a mão para ele se levantar? É Fiel. E aí eles começam a caminhar juntos. Ele já não vai mais naquele ritmo acelerado, ele já não vai mais julgando que está acima ou numa posição melhor do que Fiel, mas ele vai junto de Fiel. E nas Escrituras nós temos muitos ensinos preciosos que falam de situações parecidas com essas. E o ensino que eu quero destacar está na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Você tem aí a sua Bíblia, você pode apanhá-la, capítulo 5, verso 14. Eu vou me concentrar somente nesse verso, o verso 14, versículo 14 de 1 Tessalonicenses 5, que diz assim: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Bem, esse é o texto. Uma rápida introdução aqui, não é, para que a gente se situe nessa epístola tão bonita do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, lembrar da chegada do apóstolo Paulo em Tessalônica pela primeira vez, né? Isso está registrado no livro de Atos, capítulo 17, né? Dá conta de, um pouquinho antes, né? Quando ele estava ainda na Ásia, teve aquela visão de um moço macedônio que disse: passa a Macedônia, né, uma visão do Espírito de Deus ali que o chamou para ir à Europa pela primeira vez. Ele chega em Filipos, ele prega o evangelho, lá ele é castigado, é preso, açoitado, e ele anda mais de 170 quilômetros até a cidade de Tessalônica, junto de Silas, de Lucas e de outros companheiros. Chega ali e ele prega a palavra de Deus nas sinagogas primeiro, passa algumas semanas nas sinagogas, estabelece ali uma comunidade cristã. Essa comunidade cresce, muita gente de entre os gentios abraçam a fé. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, a gente vê no verso 9 particularmente, como muitos dos tessalonicenses pagãos, quer dizer, não apenas dentre os judeus da sinagoga, mas também aqueles que não tinham nenhum contato com a fé judaica, também ouviram o evangelho de Paulo, abandonaram seus ídolos, abraçaram a fé em Jesus. Né? E assim se estabelece uma igreja, acerca da qual o apóstolo Paulo escreve nessa primeira epístola, que tornou-se modelo para todas as igrejas da Macedônia. Quer dizer, em alguma medida, o apóstolo, não só da Macedônia, mas até da Judéia, ele vai dizer que aquela igreja era tão robusta na sua fé, era tão operosa no seu amor, era tão forte na sua esperança, uma igreja que abraçou com tanto vigor a fé em Jesus Cristo, que ela se tornou exemplar. Se ele fosse falar para outras igrejas sobre como uma igreja deve ser, ele apontava a igreja de Tessalônica como um exemplo a ser seguido. E muitos irmãos ali, então, eles se tornaram conhecidos pelo amor e pela fraternidade. Essa é uma marca dessa igreja. Em todos os capítulos, o apóstolo Paulo, de alguma maneira, vai destacar o fato de que aqueles irmãos se amavam. Eles cuidavam uns dos outros, eles serviam uns aos outros, eles abençoavam uns aos outros. Então,
é uma igreja que em pouco tempo se tornou assim muito notória por sua piedade, por seu amor, por seu exemplo. Mas uma igreja que também tinha suas lutas. A perseguição se estabeleceu ali naquela cidade como se estabelecia em todo canto onde o evangelho chega. Até os dias de hoje é assim. Não foi diferente em Tessalônica. Algumas pessoas perderam a sua saúde, muitas delas até morreram. Isso era um problema ali entre eles, porque eles não sabiam muito bem como lidar com aqueles que morriam antes da volta de Jesus. Alguns deles ficaram doentes, outros deles perderam seus bens, perderam seus empregos, perderam membros familiares que alienaram aquelas pessoas. Quer dizer, eles enfrentaram as lutas, a peia, o refrega da vida cristã por causa da sua fé em Cristo, e o apóstolo Paulo também se vê preocupado em oferecer uma carta consoladora que ajude esses irmãos a enfrentar as lutas da realidade que uma vida cristã muitas vezes traz para a igreja. Então essa carta ela é repleta de instrução doutrinal, ela é repleta de elogios encorajadores para aquela igreja e também é repleta de instrução ética. Quer dizer, ele precisou sair de lá e foi para Corinto. Em pouco tempo, ele estabeleceu um ministério em Corinto, mas ficou com aquela igreja na cabeça, no coração. Mandou Timóteo para lá para saber como estavam as coisas. A gente vê isso no capítulo 2. E assim, então, nessas condições que ele escreve essa carta para a igreja lá em Tessalônica. Bem, então esse rápido panorama ajuda a gente a entender o contexto em que o apóstolo Paulo escreve essas palavras. E no capítulo 5, especialmente a partir do verso 12, nós lemos na abertura aqui do nosso culto, na nossa sessão de hoje cedo, o finalzinho dessa parte do capítulo 5, em que a gente tem uma série de instruções muito práticas que o apóstolo Paulo dá. Esse verso 14 faz parte dessas instruções práticas para a vida da igreja, todas práticas, mas muito ricas, que o apóstolo Paulo oferece. E aí, ele vai dizer numa certa altura que naquela igreja abençoada, naquela igreja notória, naquela igreja exemplar, havia gente machucada. Havia gente ali ferida. Havia gente que lutava com certas contradições do coração. E ele descreve esses grupos de pessoas ali na igreja com 3 expressões, chamando-os de insubmissos, desanimados e fracos. Então vamos ver o que é cada uma dessas expressões. Por insubmisso aqui é uma palavra que é utilizada apenas aqui nessa epístola e que em outras literaturas ela faz referência a um soldado que abandona o seu posto ou que não se enfileira adequadamente junto dos demais soldados. Alguém que abandona o seu posto ou que não atende um chamado para o trabalho. E é interessante porque na epístola, por exemplo, na segunda epístola aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dizer de algumas pessoas que não trabalhavam. Ele vai até dar aquela exortação que diz que quem não quer trabalhar, que também não coma. E talvez algumas pessoas estavam ali desocupadas. Ou, se a gente puder usar uma analogia aqui do soldado, pessoas que tinham dificuldade de deferir ao ensino da liderança. Talvez isso ajude a gente a entender os versos 12 e 13. Enfim, havia um grupo de pessoas assim lá na igreja. De gente que estava desocupada e que talvez tinha dificuldade em curvar-se. Por isso a expressão insubmisso ao ensino daqueles que presidem a igreja. Mas também há um outro grupo que ele chama de desanimados. Esses desanimados podem ser traduzidos por desalentados, abatidos, feridos. E talvez aqui o apóstolo Paulo esteja pensando naqueles que perderam alguma coisa por causa da sua fé. Alguns perderam seus bens, alguns que perderam o contato com seus familiares, quem sabe perderam o emprego, e é gente que perdeu o brilho na vida. Gente que estava desesperançada, gente que estava com medo, paralisada, e que com um senso de futuro muito diminuído, um senso de passado muito grande, e o seu presente estava ali chacoalhado. Esses estavam abatidos, desanimados. O apóstolo Paulo fala que havia um grupo de pessoas naquela igreja que estava assim. E ele ainda fala de um outro grupo de pessoas naquela igreja, que era um grupo de pessoas fracas. E essa palavra aqui pode se referir a alguém que pode estar enfraquecido por uma enfermidade, mas eu creio que é mais provável que ele fala de pessoas que são fracas na sua luta contra o pecado. No capítulo 4, nós temos a dica disso, quando o apóstolo Paulo fala sobre o cuidado que os irmãos devem ter com as irmãs,
Não é? Naquele contexto do paganismo havia muita tentação na área sexual e pode ser que alguns irmãos estivessem enfrentando lutas nesta área e talvez sendo derrotados nesta área. Então, é possível que aqui o apóstolo Paulo fale dessa fraqueza no quanto à questão da imoralidade. E, gente, o que a gente tem aqui? A gente tem um retrato realista, não é? De um ajuntamento de crentes, né? De homens e mulheres redimidos, sim, por Jesus, unidos a Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 4, verso 10, que eles estavam unidos a Cristo. Homens e mulheres que foram chamados a uma vida santa, porque essa é a vontade de Deus para eles. Homens que foram chamados de exemplo, não é? Na sua comunidade, conhecidos no mundo inteiro, de grande reputação, uma igreja cheia de vitalidade, cheia de amor, cheia de unidade, de fé, de esperança, mas que tem gente insubmissa, que tem gente desanimada, que tem gente fraca. Parece até um paradoxo, né? Como que num lugar assim tão abençoado como a igreja de Tessalônica pode ter gente assim? É porque é gente humana. É assim que a gente é. A gente é humano. E o ser humano, às vezes, é um bicho chato mesmo. Tem um filósofo contemporâneo falando sobre a realidade da humanidade. Olha que interessante o que ele diz. Ele fala dos paradoxos do que é ser humano. Ele diz assim: nós, seres humanos, somos um mistério para nós mesmos. Somos racionais e irracionais, civilizados e selvagens, capazes de amizades profundas e também de hostilidade mortal, livres e em escravidão, o clímax da criação e também o maior perigo para a criação. Somos Rembrandt, mas também somos Hitler. Somos Mozart, mas também Stalin. Somos Ruth, mas também Jezabel. Que obra de arte, diz Shakespeare, sobre a humanidade. Mas Arthur Miller diz, somos muito perigosos. Estamos não num jardim de folhas de cera e folhas pintadas que fica a leste do Éden, mas estamos depois da queda, depois de muitas e muitas e muitas mortes. E olha que o nosso texto não fala apenas do ser humano, mas fala do ser humano redimido. Quer dizer, a gente está falando aqui, não do ser humano caído no seu estado de queda, mas de gente crente. Quer dizer, de gente que abraçou a fé e que ainda assim vive essa tensão meio chata do já e do ainda não. Eu já recebi a graça da salvação. Eu já recebi o evangelho que me transformou, que me tirou dos ídolos para Deus, como o apóstolo Paulo descreve no capítulo 1. Mas que ainda vive uma coisa meio bipolar, meio ambivalente, meio paradoxal, meio chata. Porque a gente vive à margem do Éden ainda. A gente tem a expectativa de que um dia a gente vai ser admitido no paraíso, como ouvimos a música de Estênio agora há pouco. E essa esperança existe, o apóstolo Paulo fala disso aqui nessa primeira epístola aos Tessalonicenses. Existe porque Jesus Cristo, por sua graça e justiça, é que franqueou a entrada a todos nós. Mas do lado de fora, onde a gente ainda está, a terra produz cardos e abrolhos. Ainda lidamos com os efeitos do pecado no nosso próprio coração. A realidade da queda está diante dos nossos olhos, até mesmo na comunidade dos santos. Aquela comunidade que aguarda a sua redenção final. Nós ainda experimentamos a realidade dos fracassos. E na igreja é assim, a gente encontra gente quebrada, gente machucada, gente marcada por histórias e experiências que trouxeram traumas, gente que enfrenta lutas e angústias da alma, do coração, e gente que ainda experimenta derrota. E nesse grupo de pessoas que o apóstolo Paulo descreve, aqui em Tessalônica, o que a gente vê é essa imaturidade, né, do insubmisso. Nós vemos aí um pouco de ignorância daquelas pessoas que estão ali abatidas, né, na sua tristeza e no seu abatimento, na sua falta de esperança. Nós vemos também as derrotas daqueles que são fracos, que estão enfrentando a sua luta contra a tentação e muitas vezes se vendo fracassados nessa luta. E será que esse era um privilégio daquela igreja lá em Tessalônica? Ou quem sabe as nossas igrejas sejam assim também? Quem sabe a sua igreja seja assim também? Quem sabe você mesmo se coloque num desses grupos de pessoas
no seu próprio contexto. E o que o apóstolo Paulo recomenda que a gente faça, então, com essas pessoas? Eu quero chamar a atenção para essas lições preciosas que o apóstolo Paulo dá para aquela igreja em Tessalônica. Atente para isso. Primeiro, o apóstolo Paulo fala com todos os irmãos. Isso é muito importante. Note isso. Ele está falando com toda a igreja. Lá no verso 27, que o pastor Valdir leu aqui, tem um texto que é fantástico, quando ele diz assim: eu conjuro que esta carta, ou esta epístola, seja lida a todos os irmãos. E de fato, no verso 14, ele diz isso também: irmãos, exorto-vos. E conjurar aqui, que ele usa no verso 27, é uma palavra de uso militar, é usada nos tribunais, né? E ela é usada para que ela signifique um juramento, né? Eu quero que vocês jurem que esta carta será lida para todos. E com isso o apóstolo Paulo está dizendo que aquelas orientações que ele está dando devia chegar para toda a igreja. Ele não está falando só com os pastores, ele não está falando só com os teólogos, ele não está falando só com os líderes, com os seminaristas, com os professores, com os entendidos, com os conselheiros profissionais, mas com todos. Todos os crentes deveriam conhecer, entender e aplicar aquele ensino que ele oferece aqui nesse verso 14 e no restante de toda a epístola. Todos deveriam se colocar debaixo da instrução da palavra de Deus. A ideia transmitida por todos aqui, e é isso que eu quero chamar a sua atenção, lembra a natureza pactual da igreja. Hoje a gente vive um clima em que a igreja parece mais fruto de um contrato e não tanto de um pacto. No contrato, existe uma relação de consumo, de troca, de serviço. Quer dizer, eu ofereço alguma coisa e eu quero outra em retorno. Encarar a igreja num paradigma de contrato faz com que a gente seja, às vezes, muito crítico, não é? Cada vez tendo menos iniciativa e cada vez esperando mais que alguém faça alguma coisa para a gente. E se a igreja não me dá aquilo que eu acho que ela deve me dar, se ela não faz as coisas como eu acho que ela deve fazer, se ela não diz as coisas que eu acho que ela deve dizer, então eu vou embora, eu vou procurar outra igreja. Eu vou fazer o contrato com outra. Essa visão mais contratual faz com que a gente queira gerenciar a igreja e as pessoas. E o resultado disso é que, às vezes, os líderes vão fazer muito esforço para não deixar que as pessoas vão embora, que todos fiquem felizes, o que é um esforço inglório, nunca vai ser capaz de fazer isso. E faz com que as pessoas tenham essa postura distante dos irmãos. Mas o apóstolo Paulo não tem isso em mente. A visão do apóstolo Paulo é pactual. E na visão pactual, a igreja, que é o ajuntamento do povo de Deus, é resultado de um pacto que começa lá no céu. De uma aliança que Deus faz consigo mesmo, de separar para si um povo, de salvar esse povo dos seus pecados, de enxertar esse povo dentro de si mesmo, na Santa Trindade. Na linguagem que o Senhor Jesus Cristo usa quando ele fala do enxerto que é feito na videira, que é Cristo. E fazer desse povo um povo santo, uma etnia santa. Não é essa linguagem que o apóstolo Pedro usa? Ele quer construir o imago Dei, reconstruir a sua imagem nesse povo. E esse povo agora, renovado pela obra do Espírito, adotado por Deus, justificado por Cristo, assume essa nova identidade. E é por isso que o apóstolo Paulo chama esse povo de irmãos. Adelfos. Que palavrinha bonita que ele usa aqui. Somos irmãos, ele diz. A igreja é constituída de irmãos, inclusive aqueles que são insubmissos, fracos e abatidos. Então, chamar um irmão de irmão não deve ser um clichê e um jargão do nosso vocabulário evangélico, mas deve caracterizar uma realidade espiritual profunda, de um pacto de graça que Deus fez consigo mesmo, de salvar homens e mulheres e trazê-los para junto de si, para fazer uma família, um corpo cuja cabeça é Cristo. A igreja é essa família de irmãos. E os irmãos devem, o apóstolo Paulo nos ensina, se importar uns com os outros. Sabe o que significa isso? Que agora eu vejo as pessoas com outros olhos. Eu olho para o lado e vejo alguém que foi profundamente amado por Deus, que foi transformado em seus afetos. E eu sou chamado a viver do lado dessa pessoa, e a expressar amor por ela, e a servi-la, e a abençoá-la de todas as maneiras possíveis. Eu vejo que os irmãos, eles não são meros instrumentos para tornar as coisas mais fáceis e agradáveis para mim, lá no culto.
não estão aqui para atender os meus caprichos, as minhas vontades, para cuidar dos meus filhos, para abrir a porta para mim, para ligar o microfone e o som. Não, são dons de Deus na minha vida. Pessoas amadas profundamente por Cristo e que devem ser amadas profundamente por mim também. E Cristo agora nos dá a oportunidade de nos envolvermos com a vida dos irmãos e estarmos ao lado deles. Isso é viver debaixo de uma visão pactual da igreja, que é, aliás, algo que a gente precisa trazer de novo para as nossas igrejas. Então, o que o apóstolo Paulo faz? Ele conclama agora os irmãos que estão pactuados como igreja a abençoar aqueles que estão enfrentando lutas. Ele exorta. Essa palavra foi usada pelo pastor Gilson aqui, quando abriu essa conferência. É a paracaléu, é colocar-se ao lado. O apóstolo Paulo, ele coloca-se ao lado, não acima e nem à frente dos irmãos, mas ao lado deles, para instar com eles a que eles sirvam os outros irmãos. Ele paracleta os irmãos, para que eles paracletem, aqui eu estou emulando o que o pastor Gilson ensinou para a gente, aqueles que precisam. É colocar-se ao lado, junto dos irmãos, e estar com eles. Então ele encarrega a igreja toda desse cuidado para com aqueles que sofrem. E isso chama a atenção para duas realidades importantes. Primeiro, o crente sofre. E segundo, eu tenho tudo a ver com isso. O crente sofre, ele passa por lutas. Isso é problema meu, não é problema dele, é problema meu também. O apóstolo Paulo está ensinando isso para a gente. Paulo está chamando a atenção aqui dos irmãos para que eles tenham sensibilidade, para que eles notem, para que eles percebam o que está acontecendo ao redor deles, para que eles vejam e sintam a dor do irmão que sofre. Porque esse é um dever de família. A gente deve se importar. E é isso que ele chama a igreja a fazer. A gente deve se envolver. É isso que ele chama a igreja a fazer. A gente deve apoiar. É isso que ele chama os irmãos a fazerem. É oferecer ajuda. É oferecer compreensão. É oferecer graça. Graça. Essa é a palavra. Porque nós mesmos somos objeto, alvos de um amor gracioso de Deus, de graça. E agora nós temos o privilégio de estender essa mesma graça amorosa para com aqueles que precisam. Isso é amar o próximo. E Jesus ensina que a sua igreja, seus discípulos, eles serão conhecidos por isso, pelo amor. Porque amam uns aos outros e servem uns aos outros. E o apóstolo Paulo, ele é tão generoso aqui que ele até ensina para a gente como que a gente faz para mostrar sensibilidade, graça e amor para com quem está lutando desse jeito. Né? Ele dá um tipo específico de instrução para cada um desses grupos de pessoas. Né? Olha que interessante, ele usa palavras intencionais aqui para instruir a gente. Olha as recomendações do apóstolo Paulo. Ele diz que quanto aos insubmissos, ou seja, aqueles que não se submetem ao ensino, né, aqueles que estão desalinhados, né, mais rebeldes e tudo mais, que esses devem ser exortados, é a palavrinha que ele usa. E essa palavra, ela tem o sentido de advertência, é avisar, é corrigir, é chamar a atenção em amor. Sabe por quê? Porque é um sinal de amor nós mostrarmos a tacanhice. Sabe o que é ser tacanho? Ser tacanho é ser teimoso, é ser chato do nosso irmão. Ajudá-lo a perceber isso, porque às vezes ele não se dá conta. Mas isso não quer dizer que a gente vai sair microgerenciando a vida dos outros. Não é? Como se a gente fosse um juiz ali observando tudo que as pessoas fazem para apontar alguma falta. Quem faziam isso eram os fariseus. O cristão não é chamado para fazer isso. Ele não é chamado para ficar dizendo o tempo todo que está certo e que está errado na vida dos outros. Ele é chamado para amar de maneira tal que se ele percebe um perigo na vida de alguém, quem sabe por um pecado, quem sabe por uma teimosia, quem sabe por algum tipo de insistência em alguma coisa que vai prejudicar aquela pessoa mesma, ele corrige para o bem. Aliás, é isso que Jesus ensina quanto à disciplina em Mateus 18. Quando a gente vai chamar a atenção de alguém é para ganhar essa pessoa. Se teu irmão te ouvir, ganhaste o teu irmão. A gente não vai para ganhar da pessoa, mas para ganhar a pessoa. A gente não vai só para mostrar que a gente está certo, a gente vai para trazer a pessoa para o lado de Cristo.
Então a correção precisa ter esse espírito, senão ela é juízo. Senão ela é a mesma coisa que tirar o cisco de alguém enquanto a gente tem trave nos olhos. O apóstolo Paulo diz sim que devemos exortar os insubmissos, mas nesse espírito de amor, com longanimidade, com longo ânimo, com longa disposição de coração. E é preciso fazer isso de maneira que a pessoa não se sinta aviltada e humilhada no sentido pior do termo, quer dizer, rebaixada, mas respeitada, que ela se sinta amada e que a exortação produza crescimento na vida dela. E isso então tem a ver com a abordagem que a gente tem quando a gente vai chamar a atenção de alguém. E nesse caso, meus irmãos, a forma é tão importante quanto o conteúdo. Quer dizer, nós podemos ter a coisa certa para dizer, mas se dissermos do jeito errado, não vai produzir o efeito desejado. Não é Machado de Assis que disse, na sua obra importante, não basta ter razão, cumpre saber tê-la. Então, estar certo somente, por si só, não resolve as coisas. É preciso saber estar certo e saber aproximar de alguém que precisa ser exortado para que essa pessoa seja conquistada. E uma das maneiras de fazermos isso é mostrarmos que nós mesmos também somos chatos. Nós somos fracos também. Nós também temos as nossas pendengas, né? As nossas lutas, os nossos problemas. Mas ele vai adiante, ele diz que aqueles que estão desanimados, eles precisam ser consolados. Né? E é uma palavrinha que quer dizer conversar literalmente. Consolar aqui é conversar, é falar com a pessoa abatida, é ouvir a pessoa abatida, é sentar do lado dela. E isso implica que você deve dedicar tempo para aquela pessoa, você deve dedicar interesse àquela pessoa. Aliás, nas Escrituras, a palavra é um instrumento poderosíssimo, né? O sábio em Provérbios fala muito da palavra, ele diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Não é isso? Você quer aprender a usar bem a palavra? Com quem tem precisão, quem tem necessidade? Então leia o livro de Provérbios. Guarde aquela sabedoria no seu coração. Né? Provérbios ensina tanto sobre isso. Diz que a boca dos justos é manancial da vida. Mas a boca dos perversos traz violência. Ainda diz que os lábios dos justos sabem o que agrada. Mas a boca dos perversos somente o mal destila. Ainda diz que a língua serena é a árvore da vida. Mas a língua perversa quebranta o espírito. O homem se alegra em dar resposta adequada. E a palavra ao seu tempo, quão boa é. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então, o apóstolo Paulo está ensinando aqui que nós devemos consolar o abatido com boas palavras, palavras de encorajamento, de alento, de apoio. E é interessante porque, muitas vezes, esse consolo também pode se dar pelo silêncio. As Escrituras também falam do valor do silêncio. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 7, nós lemos que há tempo para falar, mas também há tempo para deixar de falar. E às vezes a nossa presença silenciosa é tudo que uma pessoa abatida precisa. Nós podemos oferecer um gesto, uma aproximação, um abraço, um olhar de compaixão. Um coração disposto a estar com aquela pessoa na sua luta, no seu medo, no seu enfrentamento. E ainda mais, o apóstolo Paulo continua ensinando aqui agora. Ele fala sobre aqueles que estão fracos, né, na sua luta contra o pecado. E ele diz que a estes nós devemos amparar. Essa palavrinha aqui é literalmente dar suporte. Quer dizer, é servir de muleta, literalmente, para essa pessoa. É segurar. Imagina alguém que está caindo e você segura essa pessoa. É algo parecido com isso. Há um aspecto físico nessa palavra que o apóstolo Paulo utiliza. É estar fisicamente próximo de alguém em tempos de distanciamento social. Esse é um desafio ainda maior para a gente, não é mesmo? Como é que você sabe que alguém está fraco? Ainda mais no contexto da luta contra o pecado. Como? Especialmente em dias em que antes do distanciamento social da pandemia, a gente já estava distanciado do coração. Quantas vezes a gente entra no ambiente do culto, senta do lado de alguém sem nem saber quem está ali do lado da gente? Mal a gente olha para essa pessoa, mal a gente cumprimenta. No mais das vezes a gente usa os clichês. E aí, tudo bem, tchau, tchau, beijo, beijo, vou embora. Vou tocar minha vida. Como que eu vou saber se alguém está fraco? Se eu não me envolver com essa pessoa?
se eu não me sentar do lado dela, literalmente, para ouvi-la e entender o que ela está passando, o que ela está enfrentando, saber das suas lutas? Isso envolve dedicação de tempo, isso envolve dedicação de energia, de disposição do coração, às vezes até de recursos, para você fazer uma visita, para você buscar essa pessoa. Você só vai saber se alguém está fraco se você literalmente estiver ao lado dela, estando perto o suficiente para poder segurar essa pessoa se ela tropeçar, como o fiel fez quando estendeu a mão para cristão. A ideia de amparar aqui, que o apóstolo Paulo chama a gente a fazer, é dar socorro. É um socorro espiritual. Jesus fez isso, gente. Jesus fez isso. Ele andava perto dos seus discípulos. Ele disse que aqueles que estão cansados, sobrecarregados, podem chegar nele, porque ele acolhe essas pessoas todas. Olha que bonito o texto de Ezequiel, capítulo 34, versos 15 e 16, que nos ensina como Deus lida com a gente quando a gente está nessa condição de fraqueza. Deus se coloca como grande pastor do seu povo e ele diz assim: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar. Diz o Senhor Deus: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Como que você lida com quem está abatido na fé? Com quem está desanimado? Como que você trata um insubmisso? É cheio de justiça própria? É com a mão de juízo pesada, dizendo ele é pecador, ele não pertence à comunidade, eu quero esse cara fora daqui, ele só dá problema. Lembra? O apóstolo Paulo está chamando a igreja a ter longo ânimo, longanimidade, uma longa disposição de coração para com essas pessoas, porque elas fazem parte da comunidade da fé. Isso é necessário, porque, veja só, gente, é necessária a longanimidade, porque quem está ferido, como essas pessoas, esses grupos de pessoas, quem está machucado, quem está teimoso, quem está vacilante, muitas vezes não se dá conta dessa situação, não percebe a sua própria miséria. E é possível até que aquelas pessoas que a gente ajude, elas sejam indiferentes à nossa ajuda, sejam até ingratas ao esforço que nós fazemos por elas. E é por isso que o apóstolo Paulo chama a gente a ser longânimo, quer dizer, a ser amável com essas pessoas, tendo disposição paciente para com elas. Porque foi assim que Jesus agiu também com seus discípulos, durante o ministério terreno dele. Mesmo depois da ressurreição, alguns deles já tinham se espalhado, já tinham ido embora. Eles não queriam saber de mais nada. Estavam confusos. Jesus vai atrás deles. Ele reúne de novo aqueles discípulos. Ele cuida de um por um. Ele ministra a cada um deles. Ele os traz de volta. Ele ganha essas pessoas. Ele foi gracioso com gente que estava quebrada e machucada. Gente que estava ferida e magoada. Gente que estava com seu senso de valor completamente diminuído. Gente que estava confusa. Olha como Moisés lidou com o povo no Egito. Intercedendo por aquele povo inúmeras vezes. Mesmo quando eles se insurgiam contra o próprio Moisés. Pessoas que agiram com ele de forma perversa tantas vezes. Mas era a gente também que estava ali naquela situação, que tinha saído da escravidão, gente que estava cansada, gente que estava abatida. E Deus exerceu misericórdia para com eles, conduziu a geração seguinte daquelas pessoas todas para a terra prometida. Porque Deus foi longânimo, mesmo com aquele povo rebelde. E às vezes a gente julga aquele povo rebelde, sabe o quê? A gente não se dá conta que a gente é aquele povo rebelde. Que a gente que é o chato da história. Sabe por que a gente precisa ser longânimo? Porque às vezes é a gente que vai estar do outro lado. Às vezes será você e serei eu que estaremos ali entre os insumissos, os abatidos, os desesperançados. Né? Nós estamos sujeitos a passar pelos mesmos vales, meus irmãos. Pelas mesmas lutas, pelos mesmos dramas da vida, pelas mesmas agruras. E é por isso que ter um ombro amigo, um olhar amigo e compreensivo e paciente é de grande valor
para que nós também superemos as nossas próprias lutas e tenhamos a nossa fé fortalecida em Jesus. Talvez você que está aí me ouvindo possa dizer: eu já passei por lutas duras e teve um irmão que me ajudou. Teve uma irmã que me deu a mão. Eu estava sem esperança de nada, eu estava abatido, eu estava mal, estava de mal com Jesus. Mas teve alguém que estendeu a mão para mim, literalmente, me puxou de onde eu estava, me tirou da lama, me tirou do chão, que viu eu tropeçando, não riu de mim, mas se curvou para me tirar daquele lugar e caminhou comigo. E daí vem o tema dessa mensagem. Quem anda comigo sabe que eu gosto muito de um poeta gaúcho, Mário Quintana, vivo citando as frases dele, e ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: há dois tipos de chatos. Os chatos propriamente ditos e os nossos amigos, que são os nossos chatos prediletos. Eu gosto, se me permitem aqui a ousadia de mexer no poema de Mário Quintana, de dizer que existem três tipos de chatos. Os chatos propriamente ditos, os nossos amigos, que são nossos chatos prediletos, e nós mesmos, que somos os maiores dos chatos. Só que muitas vezes a gente não quer admitir isso. Gente, a gente ainda está do lado de fora do Éden. A gente ainda está do lado de lá da eternidade. A gente ainda aguarda a própria redenção. E, portanto, a gente ainda está sujeito às fraquezas e contradições do coração. Aqueles males que afligem a gente. E Deus, na bondade dele, Ele criou uma comunidade de pessoas para que quando a gente esteja assim, a gente seja também amparado, exortado, para que a gente seja consolado. Porque às vezes a gente também é chato. Às vezes a gente acha que é grande coisa, mas não é grande coisa não. Se jogar a gente no mato, o mato joga de volta. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não se enxerga. A gente não consegue ver, às vezes, alguns padrões infantis de comportamento que a gente tem. E aí fica agindo, às vezes, de um jeito meio patético, meio ridículo, sem perceber aquelas áreas de maior fragilidade que a gente tem, os nossos pontos cegos. E a gente, às vezes, precisa se enxergar com o olhar bondoso do próximo, que ajuda a gente a ver essas coisas. E é por isso que Deus deu a igreja para a gente, irmãos, adelfos, pactuados, não numa relação contratual de serviços, mas numa relação de pacto amoroso, que visa a edificação e o crescimento, e que ajuda a gente a curar a nossa chatice. Então, meus irmãos, nós somos chamados aqui a ser pacientes, longânimos, expressando amor e cuidado uns com os outros. Quando a gente age assim, a gente é bom conselheiro. E assim, a igreja toda pode se envolver com aconselhamento cristão. A igreja toda pode ser como fiel, que quando vê cristão caindo, vai lá, se ajoelha e levanta aquela pessoa. E caminha com ela. Naquele capítulo, as conversas de cristão e fiel são maravilhosas. Eles contam das lutas que tiveram, cada um ao seu próprio modo, dos enfrentamentos que tiveram, e eles aprendem um com o outro e crescem na fé um com o outro. Que Jesus nos ajude a ser assim, como fiel, que estende a mão, que ajuda a levantar. Que nós sejamos uma igreja assim. Que Deus nos dê esse entendimento do valor que devemos dar à comunidade da fé, aos irmãos com os quais estamos pactuados. Que Ele nos dê a sensibilidade para olhar com compaixão as lutas dos nossos irmãos e a servi-los com espírito voluntário, com humildade, com longanimidade, com amor, para que pela graça dele mesmo a gente consiga ver mais do Imago Dei, mais da imagem de Cristo, da imagem de Deus estampada no rosto do nosso irmão. Que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe, que a graça do Senhor seja conosco. Quero orar com você. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, tua palavra que é tão rica e que nos ensina como nós devemos viver. Pedimos que o Senhor nos ajude a sermos assim, a servirmos em amor uns aos outros. E que, se o dia mal vier para nós, o Senhor nos conceda a graça de ter irmãos que nos estendam a mão também para curar a nossa chatice. Que a graça do Senhor seja conosco.
em Jesus Cristo. Amém.